Bom dia. Vamos continuar nosso estudo. Estamos estudando os convulsionários, né? Que são aqueles tidos como os epiléticos, né? Então vamos entrar agora nesse estudo. Mas antes vamos fazer nossa oração, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando. Agradecido por essa oportunidade de aprendizado, de poder evoluir através dos conhecimentos e das nossas mudanças, que sabemos que são difíceis, mas temos que fazer, mudar um pouco, se acalmar, ter paciência, né? Abandonar aquele homem velho para ser um homem novo. E obrigado pela presença desses nossos irmãos desencarnados que aqui estão também trazidos pela espiritualidade para conosco estudar, assim como nós, eles também poderem evoluir, mesmo estando no plano espiritual. A matéria, nós viemos aqui para praticar, e no plano espiritual nós estudamos, aprendemos, fazemos nossas modificações, e aqui é como se fosse a nossa prova e o nosso teste. Sendo assim, pedimos permissão para esse estudo, que assim seja e assim é. Bom, vamos estudar aqui na página, né, 252, pergunta 482. Ele pergunta assim: como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Ele responde: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estão alheios aos efeitos magnéticos que não compreenda. Isto é, a parte de algum espírito naturalmente tomam no fato por simpatia com os que o provocam, né? Então, ele aqui está perguntando como que a sociedade vai lidar com esse tipo de pessoas, né, que tem essas convulsões e muitas vezes tem esses problemas nervosos, né, que é tido antigamente como loucos, malucos, doido, né? E muitas vezes colocava no manicômio. Hoje já está acabando essa parte de manicômio, hospício, né? Como que a sociedade lidava? No começo se assustavam e o primeiro ato que eles faziam era colocar no manicômio, no hospital psiquiátrico, porque achavam que aquilo era loucura. Não entendia que aquilo era um efeito de uma causa. E muitas vezes essa causa era espiritual, né? Então, esses nossos irmãos, que muitas vezes acontece isso e são tidos como loucos, né? Que você olha um epilético, você pensa que o cara é louco, né? Você olha uma pessoa que está com transtorno mental, é louco. Eles não entendem que ali há uma troca, há um débito espiritual. Há um débito que ele fez com alguém, e por ele ter vindo com essa facilidade de magnetizar e ser magnetizado, ou seja, um estado mediúnico, de estar em contato com essa espiritualidade, com esses perseguidores, né, ao qual ele fez mal também, vamos dizer assim, que não vamos só botar a culpa só na obsessão, a culpa é de quem está aqui, né? Então, quando essa pessoa que está aqui compreende que ele é causador de alguma coisa e ele já está se conscientizando e o outro lá do outro lado ainda não se conscientizou, né? E continua a sua perseguição, ele não sabe o mal que ele está fazendo a ele mesmo, tanto o obsessor como a própria pessoa que está sendo obsediada. Então, muitas das vezes, essa loucura que diz loucura, né, precisa muito de uma simpatia da população, principalmente daqueles seus familiares, onde tem que abraçar e compreender. Se as pessoas estudassem o Espiritismo, né, os livros de Kardec, as obras de André Luiz, psicografado por Chico, e outros autores, né? Não é só Chico, tem outros autores que também nos trazem belíssimas informações, né? Porque Chico foi o ícone. Mas a gente precisa entender que a loucura é uma perseguição espiritual muitas das vezes, né?
Porque se fosse um castigo, a pessoa viria camada, sem poder se mexer, né? Sem poder fazer nada. Mas essas pessoas que vêm com uma deficiência tipo síndrome de Down, com esse estado de epilepsia, né? Com essas convulsões, são espíritos que são perseguidos porque fizeram mal a alguns espíritos que está lá do outro lado, e ele, por ser um espírito ainda ignorante ainda, então traz a vingança em si, traz a maldade ainda em si, e muitas vezes é uma maldade inconsciente, porque ele só acha que aquilo que ele está fazendo ele vai conseguir a justiça, consegue a perseguir. E a pessoa que está desse lado aqui, fragilizada, não tendo consciência, aceita e acha que aquilo é um ato de loucura, começa a ouvir vozes, começa a ver, né? Começa a sentir sensações, aí ele entra num estado de loucura, porque não compreende, nunca estudou, nunca ninguém falou com ele, nunca ninguém teve paciência com ele, que o primeiro ato que a gente faz, no começo até tenta, mas depois já não consegue mais controlar aquilo e fica impaciente. Então, o ser necessitando de tratamento, naquele ato de loucura, desesperado, e o outro do lado de cá, que tinha que dar amor e carinho, não dá, e a primeira coisa que faz é colocar ele no hospital psiquiátrico, no manicômio, no hospício, como queira chamar, tira a sua responsabilidade e transfere para o outro. A gente até entende, porque é difícil naquele tempo você controlar esse tipo de pessoas. Hoje temos leitura, temos explicações, então, porque o espiritismo tem 160 e poucos anos, né? Imagine lá atrás como era, as pessoas não tinham acesso a essa leitura que nós temos hoje, essa compreensão. Então, gente, é um caso a pensar. Hoje, né? As pessoas hoje praticamente acabou com esses hospitais psiquiátricos, muitos lugares já não existem mais. Em Campos já se fechou um que nós chamávamos de Henrique Roxo e o abrigo João Viana. Esses hospitais já não funcionam mais, esses hospitais psiquiátricos, né? As pessoas agora têm que cuidar daquilo que é seu, porque aquilo não está na sua família por acaso também não. Nada é por acaso, ok? Aí ele continua assim: entre as singulares faculdades que se nota nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outra, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar que aquele a quem tais crises se manifestam esteja numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Então, geralmente, essas pessoas, né, eles não sentem dores, né? Ele tem uma insensibilidade física. Você bate, dá choque elétrico nele, como fazia antigamente, né? Joga água gelada, fazia de tudo contra a arbitrariedade, contra esse ser. E ele não sentia dor, ele continuava, porque ele estava magnetizado. Então, ele tanto está magnetizado, como ele magnetiza aquele espírito que está perto dele. Então, ele entra num estado praticamente de sonambulismo, de êxtase. Ele praticamente sai do seu corpo e o corpo está ali, insensível. Então você pode bater, espancar, que o espírito mesmo não está sentindo, porque o espírito está fora do corpo. Então eles, como se ele se desligasse a conexão da dor com esse corpo. Então, meu irmão, vamos ficar por aqui, né? Agradecer a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui resgatando os débitos, de estarmos aqui melhorando, de estarmos aqui estudando, né? E fazendo as nossas modificações. Ok? Então vamos lá. Bom Espírito presente aqui, que nos auxilia nesse estudo, que nos auxilia com boas inspirações e intuições. Muito obrigado por essa oportunidade, e que esses nossos irmãos que ainda
não compreenderam o perdão ainda, que estão lá do outro lado, perseguindo pessoas aqui ainda. Saiba que a liberdade dele depende do perdão. Assim que ele começar a perdoar, ele vai começar a sentir um alívio no seu ser, na sua consciência. Ele vai começar a modificar, começar a ter acessos a lugares maravilhosos, a bons amigos espirituais, recolhendo ele, ajudando. Por isso eu peço por esses nossos irmãos que estão lá do outro lado, que ainda perseguem aqueles que estão aqui desse lado. Não estou dizendo que esses que estão aqui não têm culpa, ao contrário, tem muita culpa. Mas que ele compreenda que alguém tem que romper esse laço de perseguição. Alguém tem que perdoar para que possa começar uma nova vida, uma nova oportunidade. E obrigado, Pai. Obrigado por eu estar compreendendo essas situações, entender que muitas vezes o que acontece conosco somos provocados por nós mesmos, ou nessa vida, ou em outras vidas passadas. E que nós possamos melhorar, modificar, compreender, perdoar e aceitar o que nos acontece aqui. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.